versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Peço para repetirmos juntos aqui. Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos dizer isto com fé. Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. O nosso tema de hoje é a salvação é uma meta diária. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso de salvação. O que é salvação? E quando eu pesquisei, eu aprendi que salvação significa libertação. Muitas das vezes podemos nos encontrar em situações de sufoco, em situações em que não conseguimos sozinhos nos aliviar. Então precisamos que alguém nos ajude, precisamos que alguém nos salve de uma situação que sozinhos não conseguimos sair dela. Acompanhamos há pouco tempo que alguém jogou-se do rio Matola. Aquele homem, quando entrou no rio Matola, ele, por mais que durante aquele percurso de mergulho, por mais que ele tivesse mudado de ideia, quisesse sair dali sozinho, ele já não estava em condições de sozinho sair, porque a água era tanta, ele estava numa situação de sufoco, numa situação de aperto. Ele precisava que outras pessoas o ajudassem a sair daquele lugar. Isso é que é salvação, libertação. Quando nós não temos condição suficiente para sair de uma determinada situação, precisamos que alguém nos ajude. Isso significa salvação ou libertação. Muitas das vezes, quando alguém aparece e nos ajuda ou nos tira de uma situação, depois de nos sentirmos mais aliviados, o que nós fazemos? Nós agradecemos a pessoa, não é? Agradecemos muitas das vezes, até se conseguirmos, nós ofertamos a pessoa. Damos alguma coisa como prova, e mostramos para aquela pessoa que nós estamos felizes e gratos por aquilo que a pessoa fez por nós. E hoje, amado, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui porque há quem derramou sangue na cruz para que eu e você estivéssemos neste lugar. Aleluia. Então eu quero te dar o privilégio agora, a oportunidade agora de glorificar, louvar a esse Deus que mandou seu Filho único, Filho imaculado, para derramar sangue puro e você ser salvo, estar neste lugar. Glorifica a Deus, amado, aí onde você está. Diga aleluia, cante, grite, assobia, aplauda, mas diga glória a Deus, porque esse Deus te ama. Esse Deus mandou seu Filho único. Eu não sei se os irmãos percebem isso. Eu esperava um pouco mais de vocês, amados. Amados, é o Filho que derramou sangue, o único Filho do nosso Deus, derramou sangue para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de estar neste lugar hoje. Diga glória a Deus. Na palavra de Deus, onde nós meditamos hoje, nos fala de um povo. Se formos a ler um pouco mais adiante ou continuarmos mais, nos fala do povo de Israel, que era um povo que viveu por muito tempo preso no Egito. O povo de Israel era um povo que servia aos egípcios, servia ao faraó. Eles simplesmente faziam as vontades do povo de Egito. Eles faziam as vontades de faraó. Este povo era um povo que conhecia Deus, era um povo que servia a Deus, mas não tinha condição naquele momento de fazer aquilo que já merecia fazer, porque estavam presos em Israel. Eles faziam somente aquilo que o rei faraó os mandava fazer. Mas a dado momento, nosso Deus, que é bom, que é Deus de poder, ele envia Moisés para servir de salvador deste povo. Ele envia Moisés para tirar o povo de cativeiro.
Este povo sai do Egito. Quando o povo dizer sai do Egito, eles sabiam que eles iam à terra prometida. Eles sabiam que iam para um lugar onde mana leite e mel. Eles sabiam que iam a um lugar onde eles seriam servidos. Eles sabiam que iam a um lugar onde tem um Deus que tem poder sobre todas as coisas. O povo ficou feliz. O povo alegrou-se. Eles saíram daquele lugar cantando, assim diz a palavra de Deus. Eles saíram cantando, saíram louvando o Senhor, saíram fazendo coisas alegres, com sorrisos todos, porque estavam livres daquilo que Faraó lhes mandava fazer. Quando continuamos a ler na palavra de Deus, quando o povo sai de Egito e vão caminhando, eles encontraram um lugar e levantaram ali tendas e ficaram descansados. Eles começaram a festejar ali, começaram a alegrar-se ali. Mas o coração de Faraó se endurece. Faraó não se conforma. Ele diz: não, mas eu não posso deixar esse povo ir. Faraó muda de ideia. Ele leva os seus soldados, os seus cavalos e vão adiante, vão seguindo o povo de Israel. Amados, o povo de Israel estava feliz, estava alegre. Mas quando eles percebem que Faraó vinha, que os soldados vinham, eles começam a ficar atemorizados, eles começam a ficar com medo, eles começam a ficar atremecidos, eles começam a murmurar, começam a chorar, começam a se lamentar. Alguns até se arrependeram, alguns até começaram a pensar: como é que nós faremos agora? Alguns até começaram a fazer comparações da vida em que estava naquele momento e daquilo que viviam antes, e até foram disseram para Moisés: mas Moisés, por quê? Por que você nos deixou vir a este lugar? Seria melhor termos morrido lá, porque lá teríamos lugares para nos enterrar e teríamos sepulturas, mas aqui, se nos matarem aqui, o que será dos nossos corpos? Assim fazemos eu e você. Deus nos enviou um Filho para morrer na cruz por nós. Tirou-nos do pecado, tirou-nos das trevas, nos trouxe para a luz. Mas quando aparece uma dificuldade, quando aparece uma tribulação, nós começamos a ficar com medo, começamos a murmurar, começamos a nos lamentar, nos questionamos: mas por que Deus permite que isso aconteça comigo? Onde é que está esse Deus? Por que Deus me deixa passar por esta situação? E você se esquece que você serve a um Deus vivo, que o Deus que está na tua vida é um Deus que tem poder e que está acima de todas as coisas. Aleluia! O povo de Israel, quando saiu daquele lugar, eles viram que o povo de Israel, o povo de Egito vinha. Eles viram que Faraó vinha atrás de si. Começaram a ficar com medo e foram ter com Moisés. Disseram: Moisés, e agora? O que nós faremos? E Moisés, cansado de ouvir, olha que isso não vem na Bíblia, que Moisés estava cansado. Eu que estou a dizer, amém? Moisés, cansado de ouvir murmurações dele, ele eu ficaria cansado. Ele ficou cansado de ouvir eles lamentarem, eles chorarem, eles reclamarem. Ele foi ter com Deus e disse: Deus, olha para este povo que tanto se lamenta, o que eu faço? E Deus diz para Moisés: por que vens a mim, homem? Por que vens dizer essas coisas para mim? Mande o povo marchar, diga ao povo que marche. Sim, Faraó vem aí, mas mande o povo marchar. Sim, o inimigo está próximo de ti, mas hoje Deus te manda marchar. Marche na tua fé, com medo marche, com o inimigo atrás de si marche, com as dificuldades marche, amado. Marche. Não será fácil, não. Não será. Quando o povo saiu do Egito, não disseram para eles que seria fácil. Eles tinham de caminhar no deserto. Nós não sabemos o que o deserto preparava para eles. Nós não sabemos nesta vida que nós escolhemos para nós servir ao Senhor. Não sabemos o que nos espera. Mas hoje Deus nos manda marchar. Marche mesmo com medo, mesmo com dúvida, marche. Deus te manda marchar hoje. Há uma coisa interessante aqui que eu quero que você perceba. Nós muitas das vezes, quando viemos à igreja, nós pensamos que é o suficiente, porque fomos salvos ontem, porque nós já aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Achamos que tudo está
se mover em sua direção. Eles não teriam visto. Talvez Faraó teria eles alcançado e teria levado eles de volta. Isso para dizer para ti, amado, se você fica no mesmo lugar, se você é uma mantra viva na casa do Senhor, o pecado pode te levar de volta para o estágio inicial. Porque você está parado, você não faz nada. Você tem certeza que foi salvo ontem ou antes de ontem, para ti está consumado. O povo de Deus foi marchando. Moisés disse para eles: Deus nos manda marchar. Deus diz para nós que marchemos. Não importa se Faraó já está próximo de nós, mas vamos marchar. Olha que enquanto eles marchavam, a palavra de Deus nos diz que havia uma coluna de nuvem que os protegia, os guiava durante o dia, e havia uma coluna de nuvem que os guiava durante a noite. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Enquanto você marchar, Ele estará ali para te guiar. Enquanto você marchar, Ele estará diante de ti para te mostrar o caminho, tal como mostrou o caminho àquele povo. Aleluia! Diga glória a Deus. É a esse Deus que nós temos que servir, louvar e glorificar a todo momento. O povo foi marchando, o povo foi marchando com medo. Eles marchavam e olhavam para trás e viam que Faraó se aproximava cada vez mais. Mas há algo espetacular que acontece aqui. Enquanto eles marcham, o mar se abre. Eles olharam para frente e disseram: e agora? Para além de Faraó que vem atrás de nós, há um mar que precisa ser atravessado. Mas Deus disse para eles: marchem, não tenham dúvida, porque eu sou Deus de ontem, Deus de hoje e Deus eternamente. O povo marchou, amados, e o mar se abriu. O mar se abriu e o povo passou no meio dele. Aquilo que era medo, aquilo que era dúvida, para ele tornou-se certeza. E eu creio que a fé deles aumentou. A fé que o povo tinha antes não era a mesma, espíritos amados. Não era a mesma fé que eles tinham depois do mar se abrir. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós cremos que temos um Deus vivo, por mais que apareçam dificuldades, por mais que apareçam dúvidas, se nós permanecermos firmes, servirmos continuamente a este Deus, trabalharmos na nossa fé diariamente, esse Deus vai se mover ao nosso favor. Esse Deus vai se manifestar a nosso favor, porque Ele é Deus de poder. Amado, nós estamos de passagem aqui, tal como aquele povo estava de passagem, estava a caminho da terra prometida. Eles caminhavam rumo à terra prometida, e quanto mais eles caminhavam, foram obedecendo a palavra de Deus que lhes mandava marchar, eles foram transformados espiritualmente, eles foram crescendo espiritualmente, porque eles foram vendo o poder de Deus a cada caminhada, porque a cada caminhada era um novo desafio, e isso fazia deles novas pessoas espiritualmente. E é esse trabalho que nós devemos fazer. Hoje você está num nível de fé, amanhã ou depois você pode atingir outro nível, se você fizer alguma coisa para que isso aconteça. Você não vai crescer espiritualmente, amado, se continuar sentado no banco todos os dias. Você não vai crescer espiritualmente, amado, se continuar a fazer as mesmas coisas todos os dias. Você não vai crescer espiritualmente, amado, se você ficar na mesmice, ficar relaxado, crendo que você já tem acesso à terra prometida. Não é isso que Deus nos manda fazer. Trabalhe na tua fé, marche orando continuamente, marche meditando na palavra do Senhor, marche servindo ao Senhor continuamente. Faça valer aquele sangue que foi derramado na cruz por ti, e queira conhecer a esse Deus. Nós aprendemos que devemos escrever os nossos planos. Estamos no início do ano, temos muitos planos para nossas vidas. Antes nos ensinaram que nós devemos escrever no papel todos os planos que nós temos. Na quinta-feira aprendemos que nós temos que ser amigos de Deus. Se você quer ser amigo de Deus,
jejuar para o Senhor? Há quanto tempo você não leva 30 minutos para meditar na palavra do Senhor? Mas levamos horas no WhatsApp, horas e horas no Facebook, horas e horas de fofocas com amigas, horas e horas falando da vida dos outros, horas e horas fazendo coisas que não nos vão ajudar. Amado, marche na tua vida espiritual. Faça diferente. Faça aquilo que agrada a Deus e que vai te colocar próximo de Deus para te amar. Amado, você pode até ter certeza que, porque ontem Deus te chamou, porque ontem Deus mudou a tua vida, vai ser sempre assim. Você já está livre para fazer aquilo que quiser, você já está livre para entrar no reino dos céus. Não é assim. Você foi salvo ontem, trabalhe para que continue sendo salvo hoje, trabalhe para que seja salvo amanhã, trabalhe para que seja salvo até o dia em que todos formos a Nova Jerusalém. Aleluia. Muitas das vezes no nosso celular, nós a cada dia recebemos muitas informações. Recebemos mensagens, SMS, recebemos mensagens do WhatsApp, recebemos vídeos, recebemos chamada, muita coisa no nosso celular. Chega um tempo que o celular fica cheio. E o que nós fazemos? Um update, não é isso? Atualizamos o celular, retiramos tudo aquilo que nós achamos que já não é necessário e deixamos o celular disponível para novas coisas. Deixamos o celular disponível para novas informações. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Nós estamos num mundo em que a cada dia ouvimos muita coisa. Estamos num mundo em que a cada dia vivemos várias situações. Vemos muita coisa na rua, no trabalho, na escola, na nossa casa. É muita informação que entra na nossa vida, no nosso ouvido, na nossa vista. Nós ficamos cheios de tanta coisa. É necessário fazer uma atualização da tua vida espiritual. Tirar tudo aquilo que você acha que já não é importante e dar espaço para que Deus faça de novo. Dar espaço para que Deus atualize a tua vida. Dar espaço para que Deus coloque novas coisas em ti. Mas isso deve ser diário. Não pode ser um processo que você faz quando se recorda que há um Deus aí que me domina, há um Deus aí que me dá vida. Faça esse processo diário. Amado, muitas vezes nós ouvimos pessoas testemunhar. Ouvimos pessoas falarem de coisas grandes, estrondosas que Deus fez em suas vidas. Nós nos questionamos. Mas e eu? O que acontece comigo? Eu não vejo, não consigo perceber. Eu não percebo o que é isso que as pessoas estão dizendo, porque eu ainda não vi isso. O que eu posso agradecer sim é que Deus me dá vida e me dá saúde. Ponto final, vamos dar a todos nós. Mas se você permitir que Deus atualize tua vida, Ele vai te mostrar. Você verá o poder que esse Deus tem. O povo percebeu, o povo viu o poder que Deus viu o mar se abrir quando marchou. Se eles tivessem sentado, não teriam visto. Eles viram que estavam com o grande Deus, com Deus de poder, quando eles marcharam. Enquanto marchavam, os desafios apareciam. Enquanto marchavam, grandes coisas aconteciam. Enquanto marchavam, vitórias aconteciam. E é isso que Deus quer, que eu e você marchemos na nossa vida espiritual. Que eu e você façamos alguma coisa. Chega de ficar na mesmice. Chega de ficar a se lamentar. Chega de questionamento, chega de comparações. Faça a vontade de Deus, atualize a tua vida. Faça alguma coisa de diferente, para que Deus também mostre para si que Ele tem poder de mudar o nível de espírito em que você se encontra. Irmãos, não tenha dúvida que esse Deus é um Deus de poder. Não tenha dúvida que se você fizer alguma coisa, Ele vai se mostrar poderoso na tua vida. Não tenha dúvida
Porque a palavra de Deus diz: se vocês não me louvarem, se vocês não me glorificarem, até as pedras irão me louvar. Esse banco onde você está pode louvar ao Senhor se você não o fizer. Mas é a ti que Ele deu boca para fazer. É a ti que Ele deu boca para orar. É a ti que Ele deu boca e visão para meditar na palavra. É a ti que Ele deu joelho para dobrar e falar com Ele. Mas você não faz. Viemos na igreja, nos sentimos obrigados. Por isso que alguém nos obrigou a estar neste lugar para dizer aleluia. A pessoa pensa duas vezes ou diz com cara amarada. Quando é para cantar, a pessoa canta, mas você nem percebe que a pessoa abriu a boca. Quando é para dançar, dança, mas os pés não saem do chão. Mas quando estamos no stick, quando estamos nas festas com as amigas, são os melhores bailarinos que o mundo já viu. É vergonhoso, amado, fazermos as coisas para que o mundo possa aplaudir, mas não nos preocupamos com aquilo que Deus pensa de nós. Não nos preocupamos em querer agradar aquele que nos dá vida diariamente, mas queremos agradar ao mundo. Você quer ter telefone com a internet para poder conversar no WhatsApp com os teus amigos, mas essa internet não te faz crescer espiritualmente. Faça alguma coisa, faça diferente. Eu quero convidar os irmãos nesta noite a tomarem uma decisão de marchar em espírito, marchar na presença do Senhor, fazer diferente, levar o maior tempo de tua vida na presença do Senhor, buscar alguns momentos, alguns minutos, algumas horas para falar com o Senhor, escolher algumas horas, alguns minutos para meditar na palavra do Senhor, tornar-se íntimo, próximo e amigo de Deus. Quero convidar o pastor Timba para liderar este momento. Eu queria pedir ao pastor, os cultos de terças e quintas-feiras são cultos de oração. É um culto diferente de domingo. Amado, você não vê este lugar só para cantar e ouvir a palavra de Deus. Você vê este lugar para orar. E eu quero que hoje cada um de nós faça diferente.